quais são as evoluções técnicas do Fusca de 1986 para aquele de 1993. Esse aqui, né? Esse é o tema desse vídeo, pessoal. Hoje é Dia Nacional do Fusca e a gente trouxe um conteúdo específico para você que acompanha a gente aqui no canal oficial da Revista O Mecânico. Olá, amigo mecânico, meu nome é Marcos Camargo, editor da Revista O Mecânico, e a gente está aqui hoje, que é Dia Nacional do Fusca, para a gente conhecer algumas curiosidades técnicas e evoluções desse carro que, na minha opinião, é o mais simpático do Brasil, que é o nosso querido Fusca. E para esse vídeo aqui, eu quero chamar o especialista, né? O pai da garagem Volkswagen, o André Drigo, que está aqui com a gente. E aí, Drigo, prazer, Marcão, você tá tudo bem? Tudo bem. Jóia. Prazer você estar aqui com a gente. Muito bom, o prazer aqui é nosso. Obrigado por você ter vindo aqui para explicar para a gente um pouco das curiosidades aqui. Ó, o André Drigo, ele é gerente de desenvolvimento de produto completo aqui na Volkswagen. Então, assim, o nome já diz que ele sabe tudo. Quase tudo, clássicos, né? Não tudo, a gente sempre está aprendendo, mas é isso aí. Muita coisa a gente conseguiu ao longo dos anos de desenvolvimento aqui aprender, mas sempre tem alguma curiosidade ou outra que a gente aprende com nossos colegas também aí do mercado. Muito bom. Rodrigo, a gente está aqui com o Fusca 1986, que é o carro da primeira fase que marca a despedida do Fusca, né? Esse exemplar é novo, né? Ele é 0 km. É, praticamente 0 km, com baixa quilometragem. Se você olhar, né, os pneus originais, né, praticamente rodaram aqui dentro só, para algumas avaliações. E ele foi um dos últimos produzidos em 86, encerrando a fase 1. Mas se você já tinha muita tecnologia, né? Freio a disco, né? Ele já tinha cintos de segurança, então o carro já era completo para aquela época. E também, infelizmente, né, devido ao que a gente estava entrando com o Gol e outros produtos no mercado, mais modernos e também com espaço interno maior, então o Fusca foi encerrada a produção. Legal. Em 86, essa cor aqui, muito bonita, né? Qual que é o nome dessa cor? Essa cor é o vermelho. Né? E se você olhar o certificado... Ah, tem isso aqui que é legal, né? Vamos já falar do certificado. Para quem tem um Volkswagen antigo, é legal falar, né? É que eu queria mostrar justamente aqui, ó, que o certificado já traz a cor de fabricação, que está aqui o vermelho Fênix metálico, né? Eu puxei o gancho justamente para mostrar esse produto, né? Que nós estamos exatamente agora no aniversário do Fusca, a gente está dando de presente para os nossos 3 Fuscas a certidão de nascimento dele, legal, que é a certidão de clássico, certificado de clássico. E se a pessoa tem um Volkswagen na garagem, ela pode entrar em qual que é o site da... Então, é no www.vw Collection, que você lá vai poder encontrar esse certificado, que é da Volkswagen, é vendido através da Volkswagen Collection, mas todos esses dados, logicamente, são do nosso time aqui dentro da Volkswagen, que faz artesanalmente para poder vender. Muito bacana. Então, esse aqui já está com o certificado. Se você tem um clássico aí da marca, pode pedir o certificado também. Mas vamos voltar aqui no Fusca, que é um Fusca 86. Do que eu sei, assim, 1.600, dupla carburação, só sei isso. É álcool. Né? Esse aqui é álcool. É álcool. E curiosidade que já tinha o afogador com um tanquinho lá no capô, né? Então você já tinha... Podemos mostrar tudo isso que você está lógico, falando aqui, ó? Né? Para auxiliar a partida a frio. E ele tinha um botãozinho injetor, como os Ele tem um carros botão ali. Injetor aqui, que ele Mostrar na verdade... aqui o botãozinho injetor. Né? Quem não lembra, mas nos anos 80, carro a álcool, não era só ligar igual o Flex de hoje. É o famoso afogador na época. Você tinha aquele botãozinho, você puxava ele injetava... gasolina direto no motor para poder fazer a partida. Partida a frio. Era a época a solução ideal que foi encontrada. E o tanquinho de partida a frio estava aqui na frente, né? Vamos mostrar aqui também, ó. Mostra pra gente aqui, ó, Drigo. Capô do Fusca, ele tinha o abastecimento aqui. Curiosamente, né, nos antigos Fuscas, né, de 78 para trás, o tanque também era aqui dentro, depois que passou o bocal fora. E né? depois foi para fora. Então você tinha que abrir o capô para abastecer. Logicamente, durante as evoluções foi para Portinhola. É, foi para cá, né? Ó. Facilitou muito a vida. 78 para frente já veio para Portinhola aqui externa, né? E com isso a gente ganhou um pouquinho de espaço aqui para ferramenta e tudo mais, mas o principal, até a parte de segurança também, o tanque saindo daqui ajudou um pouco em termos de segurança, né? Vamos mostrar lá o motor também, que é características aí desse motor. É o 1600, é praticamente o mesmo motor, mas
não é o mesmo, né? Porque ele foi evoluindo, ele chegou com 1.200 cilindradas, o primeiro Ele começou Fusca. com 1.300. Produção foi nacional evoluindo, era 1.300. Produção nacional 1.300, aí foi evoluindo para 1.400. Teve 1.500, 1.600 e aí estabilizou. 1.600. E foi só trabalhando depois em termos de agregados, carburação dupla, a própria ignição eletrônica, não injeção, né? Mas já tinha ignição eletrônica nesse carro. Tirando aqui. lá o platinado, condensador, né? Exato. E, logicamente, a carburação dupla é o que mais trouxe em termos de não só performance, mas também ajudou na parte de rendimento, né? Claro. De redução de consumo de combustível. Vamos mostrar aqui, ó, para você que é mecânico, você vai agora pirar, porque é um motor zero, é um motor novo. Olha isso, olha essas mangueirinhas, olha essas braçadeiras. Olha só, e detalhe, o carro é totalmente funcional. Todos os carros do nosso acervo a gente mantém funcional. Periodicamente a gente faz uma manutenção dele. Então, se vocês olharem, né, a configuração da carburação dupla, sistema todo de distribuição, logicamente, da época, mas a gente já restaurou um pouco. E o motor totalmente funcional. Então. Né? 1.600, álcool, 65 cavalos e totalmente novinho aí. Né? Dá até, como fala, dá até orgulho de ver um negócio desse. O primeiro Fusca com carburação dupla era o 1600S? Ele começou, ele era o Bizorrão, ele foi de 1900, primeiro carburação dupla, se não me engano, de 78. Eu checo essa data para te passar, tá. Mas foi antes desse, esse absorveu, desse. Como o Fusca Fafá também, né? Esse aqui veio de 79 e ele foi até 86 com essa novidade aí. Foi uma modernização visual. Lembrando que o Fusca sofreu mudanças em para-brisa, né? Desde o começo ele sofreu alargamento de algumas peças, ou falar assim, de regiões do cockpit, principalmente o para-brisa, ele recebeu formas diferentes até chegar nesse modelo aqui. Para-choques, fixações do para-choques, tudo isso foi evoluindo até chegar ao que a gente tem hoje. Então esse era o mais moderno Fusca dos anos 80, né? Então, exato. Em 86 a Volkswagen falou, vamos focar mais no Gol e vamos, né, nos carros de entrada e vamos deixar o Fusca. Na época acho que o pessoal ficou triste porque ele vendia bem, né? Se olhar os números da época, vendia bem. Se você vê os números da produção toda de 3 milhões de carros no país, então foi um marco, lógico, um ícone. No México ele continuou até 2003, continuou mais um pouco ainda e lá encerrou. Então foi um volume gigantesco. Mas a situação do mercado já tinha os carros, vamos falar, o Gol já tinha um espaço interno maior, o motor foi para frente, era uma plataforma BX que a gente chamava um pouco mais moderna, mas trazia um espaço interno um pouco maior e que agradava mais, então, né, o Gol veio tomando o mercado, vamos falar assim, tinha a Brasília também, então tinha os modelos em paralelo que tinham um espaço interno maior. Então você que é amigo mecânico aí sabe, né? Os pais, os avós que trabalharam muito com esses carros, não é exatamente o mesmo Fusca. 86 era esse retrato. Só que aí a gente vai pular um pouquinho na história e aí o Drigo vai mostrar o que evoluiu nesse carro na segunda fase. E aí então, pessoal, 1993, já era outra época, Brasil nos anos 90, o presidente era o Itamar Franco e ele era muito fã do Fusca e ele pediu, né, para que a Volkswagen voltasse a produzir o Fusca, um carro tão simpático, tão icônico, tinha a questão dos carros populares. A gente vai conhecer as curiosidades agora desse carro e, tecnicamente, o que ele mudou para poder voltar a ser produzido. E tem muitos bastidores aí nesse vídeo. Drigo, volta para cá. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Você me conte aí, então, essas curiosidades. Bom, não foi fácil, simplesmente. Não foi fácil aí, voltar. Né? Você falou, né? O Itamar assumiu a presidência e veio com, logicamente, a história, o pedido de se voltar um carro popular. Fazia também levantar a bandeira do mercado ou do que a política trazia de colocar um carro para o povo. E a ideia de trazer o Fusca, logicamente, gerou um trabalho grande dentro da Volkswagen. Nós tivemos que buscar até analistas, engenheiros que já tinham se aposentado para poder voltar a abrir os desenhos em papel. E também a gente teve que procurar ferramentais de produção, porque até então a produção acabou, as ferramentas foram vendidas para reposição de mercado. Que era muito, né? Imagina, era muito, e se mais espalhou. de 30 anos, né? Então a gente buscou no mercado ferramentais, né? Que estavam em alguns fornecedores ou até mesmo já abandonadas, scrapeadas. E a gente abriu os desenhos novamente para o quê? Para ver se cada peça do carro batia com o ferramental, por causa de desgaste. E foram construídas novas ferramentas para poder restaurar ou refazer o nosso carro. Então, se você olhar o visual básico dele, em termos de package, é o mesmo, né, de 86. Então,
tivemos que buscar a ferramenta um para um. Tá. Mas ele recebeu, logicamente, novos elementos, uma modernização, vamos falar assim. A gente fala primeiro da parte externa, né, que tem muitos detalhes diferentes, roda, pneu, conjunto elétrico, mas depois a parte mecânica que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, por fora ele já mudava também. Além de... Bom, começando você vê o para-choque na cor, esse borrachão veio integrado, esse borrachão estava na Brasília também, é muito bem famoso, Brasília e variante. Veio para cá, ele recebeu, logicamente, pneus sem câmara, então o pneu já era um pneu da época, mais moderno, pneu sem radial, câmara, radial e sem câmara. Os elementos, para ficar um pouco mais moderno, os frisos de alumínio foram retirados, tanto do vidro como na lateral entrou um adesivo, né? Na cor já aqui da época, no lançamento, o amarelo e preto. Né? Se você olhar aqui o borrachão, que a gente chama, puramente sem os elementos de alumínio, justamente para ficar um pouco mais moderno. O frisinho aqui não tem, né? E aqui você está vendo uma versão básica. Existia também uma versão depois opcional de vidro basculante e também, verdade. por exemplo, aquecimento no vidro traseiro, que esse aqui não tem, que esse foi a versão primeira. Inclusive esse foi o que o Itamar, no lançamento do carro, usou para andar aqui na fábrica e fotografar. Então, por isso que tem um valor muito grande aqui para nós. Legal. Ele recebeu também um para-brisa laminado, por causa também de segurança, né, que até então era temperado, ele passou a ser laminado. Se você olhar, né, lanternas fumê, que também era a tendência do mercado, todos os carros. Todos com a lanterna tinha escura. muita gente que fazia isso fora, né, no lanterna de Gol, colocava vitral, o que for aqui. Então a gente resolveu trazer exatamente isso. E o logotipo, né, já resinado, trazendo a época mais moderna, vamos falar em relação à versão anterior. Vamos ver lá por dentro. Vamos ver dentro do carro agora. Bom, dentro dele começou pelas cores e materiais, né? Aqui está um pouco mais acinzentado, também tendência de design da época. Era preto, né, nas outras versões. Era todas as dos versões anos pretas. 80. Aqui passou a ser cinza claro na porta e nos bancos e o painel cinza escuro. E um detalhe, o volante já é o conceito do Gol. Ele já recebeu com duas argolas, ou dois braços. E se você olhar também os instrumentos mais quadradinhos, afogador está ali, o mesmo sistema do anterior. E os bancos receberam materiais já atendendo leis de anti-chama, que na verdade com anti-flamabilidade, ou tinha que atender a flamabilidade. Então, o tecido não só está mais moderno, mas ele também está com tecnologias de materiais mais resistentes a incêndio, a chama, né? Em termos de acabamento, então ele recebeu essas cores. Cinto de segurança ele recebeu ainda é com retrator, ou já estava com retrator, somente elementos plásticos com novas cores. Então ele se modernizou por dentro, tapetes, né? Se você olhar a parte aqui, né, o famoso chiqueirinho também, todo com carpete agora. Você viajou no chiqueirinho, Drigo? Eu já viajei no chiqueirinho, mas eu era muito pequenininho, eu só viajei dentro da cidade mesmo, nunca peguei, que eu me recordo, meu pai me falou, nunca peguei estrada, mas eu andava no chiqueirinho do Fusca. O pessoal andava muito em Brasília, eu andei em Kombi, que minha mãe tinha Kombi, com a família a gente andou muito. Brasília tem uma história muito interessante, que meu pai trocou um Fusca por uma Brasília. E quando ele chegou, a primeira coisa que eu vi foram 4 faróis, aquilo... Todos os meus amigos falaram, esse carro é muito mais moderno, tem 4 faróis. E a gente andou em cima do motor ali, em cima da região ali com aquele... Tinha uma proteção, mas mesmo assim a gente andava ali em cima. Agora, esse carro, 93, já tinham regras ali de redução de poluição e tal. Exato. O carro não podia voltar, era o mesmo motor, mas ele teve muita mudança mecânica. Eu quero que você fale. Teve. Então vamos abrir para dar uma olhada aqui. Bom, motor boxer, 4 cilindros, o mesmo formato, né? A mesma vamos falar, espinha dorsal do que era anteriormente, carburação dupla, 1600, álcool. Só que ele recebeu, se você olhar aqui, toda a parte de distribuidor, né? Bobina e distribuição elétrica mais moderna. A vela muda, a vela né? também, então ele recebeu um conjunto mais moderno justamente para aumentar a eficiência da queima. Ele recebeu também uma nova calibração, justamente para poder atender emissões. E o escapamento recebeu, então, catalisador. A potência dele, então, foi para 57 cavalos para a época. Então, a repotencialização mais tudo isso que eu falei foi justamente para atender a norma de emissão do momento. Legal. A bomba de gasolina também, acho que foi trocada. Foi, né? também mais... Mudou? Mais segura e mais moderna, Por que ele assim. ficou com uma saída de escapamento só? Então, uma saída de escapamento foi justamente devido ao catalisador e concentrar tudo de um lado só. Tá. Então, o roteiro foi trazido para que se tenha a melhor performance dentro do carro. Entendi. Então aí, quem sabe, né, que o Itamar ele tem uma saída, você vê que lá dos anos 80 eram 2 saídas. É lógico que você tem redução também de peso,
e outros porque uma das exigências também é o peso do veículo para também reduzir emissões de consumo. Então, logicamente, a gente concentrou tudo mantendo a mesma performance, colocando um escapamento, e o roteiro permitiu também a entrada de catalisador. Legal. O nosso, infelizmente, não teve injeção eletrônica, né? Então, né, só a partir do Gol, que é um outro capítulo, a partir do Gol GTI, que também é um orgulho de contar um dia para vocês, mas ele, infelizmente, foi aposentado sem ter injeção eletrônica. Muito bem. Então, tá aí, ó, as mudanças do carro, vocês viram que visualmente ele muda, a parte de segurança também, embora seja um projeto antigo, a Volkswagen foi atualizando ao longo do tempo. Então, para você que gosta de um conteúdo mais técnico do que mudou, a gente resumiu tudo aqui para vocês. Que mais de curiosidade a gente pode falar? Curiosidade aqui, eu acho que foi o quão ele evoluiu em termos de, vamos falar, o que o público esperava. Né? Porque o público estava esperando, estava vivendo com o Gol. Brasília já estava também acabando, o pessoal falou, pô, o que nós vamos trazer? Então, mesmo a gente trazendo um design dos anos 80, ou até antes, anos 50, ainda teve um público que a encomenda e vendas, ele voltou a aquecer a venda inicial, do reinício do Fusca. Então, isso foi para nós um orgulho de trazer um projeto anterior, colocar no mercado de novo, anos depois, e ainda fazer sucesso de novo. Então e uma curiosidade, quando a Volkswagen voltou, com o Fusca anunciou, ele já tinha 13 mil encomendas. Para o mercado da época, já era um carro que, já tem muito carro para fazer ainda. Então essa reinvenção eu acho que é uma coisa que marca, né? Não é todo veículo que você aposenta e volta que faz um sucesso. Tem outro, né? A gente tem outro que é o Voyage, mas também contamos em outro capítulo. Mas esse aqui é impressionante, a história dele. Legal. Então, aqui na garagem Volkswagen, quantos carros tem aqui no acervo? Na garagem, aberto, né? Nessa área maior, que a gente chama de garagem Volkswagen parte 2, né? Ela tem 36 veículos. A gente tem uma área também com os esportivos e veículos também de salão, que tem ali 22 carros. Então, o total de veículos visíveis são de 58. Restaurados. Logicamente a gente tem, né, um segredinho aí de 50 carros para restaurar, mas isso também é uma história para o futuro. Hoje aqui são 36 que contam a história, mais 22 que contam os eventos de modernidade, esportividade e auto show que teve no Brasil. Muito bacana. Então tá, obrigado mesmo, viu? Imagina. Obrigado pela visita junto. aqui. Muito bom. Pessoal, que acompanha aqui a revista O Mecânico, pessoal que acompanha a revista Carro também, vídeo completo. A gente também tem um material específico sobre essas evoluções na revista Impresso O Mecânico. Também nas redes sociais tem um material complementar. Vocês que acompanham, então, fiquem ligados com a gente, se inscreva, deixe um comentário aí no canal e acompanhe os conteúdos tanto da revista O Mecânico quanto da revista Carro. Vou ficando por aqui, obrigado, até mais.